Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo, eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé e também na minha casa. Por isso, para você que está aí no norte, sul, leste, oeste do Brasil e para você que está fora do Brasil, por gentileza, por favor, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Mas vamos continuar aqui a questão genética. Eu sei que agora a dúvida de cada um que está me ouvindo fica um pouco diferente. Quer dizer que Deus permitiu o incesto? Bom, nas leis mosaicas, o incesto vai ser algo proibido por Deus. Totalmente. E de fato, se você conversar com alguém da área biológica, casamentos consanguíneos, irmão com irmã, primo de primeiro grau, são casamentos altamente complicados do ponto de vista biológico. Então, eu posso deduzir, é apenas uma dedução, não posso bater o martelo nisso, talvez num primeiro momento, Veja que ele usa a palavra dedução, possivelmente, provavelmente, pode ser que seja. Para uma pessoa que tem a revelação de Deus, está muito ruim ver essa revelação. Porque imagina, se o homem tem a revelação de Deus, o homem tem o Espírito Santo, o camarada fala com Jesus, ele fala com o Espírito Santo, ele tem uma abertura diretamente com Deus, porque o véu do templo se rasgou. Então ele tem agora, ele é justificado, ele foi regenerado, ele foi santificado, ele recebeu a autoridade de Deus, ele recebeu a glória de Deus, ele é co-herdeiro de Deus através de Cristo, ele é embaixador do céu, ele tem uma autoridade, um nome a zelar, ele agora está como substituto, ele, Rodrigo Silva, está como substituto do próprio Cristo. Entenda, porque ele falou, o próprio Cristo falou que lá em João capítulo 15, versículo 12 mais ou menos, ele falou que as mesmas obras que eu faço, vocês farão, e farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então, se ele vai para o Pai e deixa você aqui, ele deixa você como representante. Então, ide pregar o Evangelho. A autoridade de pregar o Evangelho, a autoridade do Espírito Santo está sobre essas pessoas. E como é que elas têm tanta dúvida? Será? Provavelmente, nós temos duas hipóteses, nós temos 3 hipóteses para falar a respeito desse assunto. Provavelmente, talvez tenha sido isso. Eu acho que Deus agiu assim. Não tem achismo. Se você tem intimidade com Deus, não tem achismo, doutor. Então vamos lá, a Bíblia deixa bem clara que Deus detesta o incesto, mas não fez nada quanto à questão de Abraão e Sara, tá? Que eram irmãos. Não fez nada, certo? Quanto à questão de incestos que aconteceram. Mas eu vou dar minha explicação a respeito disso, mas vamos deixar primeiro que ele se explique. No momento, os casamentos consanguíneos não fossem um problema, mas com a mudança genética da humanidade passaram a ser um problema, então Deus proibiu. Haja vista... Como é que é? Então quer dizer então que Deus não sabia que havia problemas genéticos? Aí quando Deus viu que houve problema genético, aí Deus disse, eita. Vai, eu vou proibir esse negócio daí. Não quero mais casamento entre irmãos. Rodrigo, por favor, não brinca, Rodrigo. Assim, vem cá, não brinca com a nossa imaginação, Rodrigo. Se Deus é Deus, ele é transcendente. Se Deus é Deus, ele é onipresente. Se Deus é Deus, ele é onisciente. Em Deus não pode haver sombra ou dúvidas ou variações ou mudanças, porque existe algo que impede de Deus ser invariável, de Deus ser variável. É a imutabilidade de Deus. Então Deus não pode mudar. Então o que Deus disse que antes era pecado, continua sendo pecado. O que ele achava que era certo, continua sendo certo. O que ele disse que era errado, continua sendo errado. Se Deus determinou uma lei dizendo que o incesto para Moisés era proibido, na lei de Moisés, e que todos os israelitas não deveriam, por hipótese alguma, terem relações sexuais com as suas próprias irmãs ou irmãos, ou com pais ou mães, ou seja, qualquer coisa, é porque Deus já tinha essa ideia quando formou o ser humano. Ou você acha que não? Deus só mudou de ideia depois quando ele viu que 2 irmãos cruzando davam problema. Então Deus não sabia que dava problema. Poxa, é brincadeira, né? Mas com a mudança genética da humanidade passaram a ser um problema, então Deus proibiu. Você entendeu agora? Então,
Quando a questão genética passou a pegar fogo, os problemas começaram a surgir, aí Deus disse, caramba, que burrada que eu fiz. Então eu vou acrescentar esse meu erro aqui e dizer que agora eu não quero mais incesto. Mas por que permitia antes o incesto? Por que Deus não criou seres humanos completamente diferentes do mesmo modo como fez Adão? Porque teve que criar Eva de uma costela. Então, fica difícil. E por que Eva ou Caim teve que se relacionar com as suas próprias irmãs? Deus não pensou num plano melhor do que isso? E sem contar que ainda tem a questão de Deus. Aqui, ó, eu quero mostrar para você rapidamente. Eu não ia nem falar sobre este assunto, não, mas eu vou falar rapidamente, já que nós estamos em Gênesis. Aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 5. Eu quero mostrar para você aqui, é o capítulo 1. O capítulo 2, acredito que seja isso aqui. Vamos lá. O capítulo 2 diz assim, olha, versículo 18. Olha que coisa bizarra. E disse o Senhor, versículo 18 do capítulo 2, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. Veja, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o nome. E Adão pôs os nomes em todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a disjuntura que estivesse como diante dele. Então, aí vem um problema. Então o Senhor Deus fez cair o sono, e aí fez a mulher. Quer dizer, Deus parece que estava esperando com ansiedade que Adão encontrasse uma disjuntora entre os animais. Dá para você acreditar nisso? Aí viu Deus que não se encontrava, tá? Eu quero voltar para ler para você o versículo 20 do capítulo 2. Mas para o homem não se achava disjuntora. Mas para o homem não se achava disjuntora aonde? Entre as mulheres? Não, entre os animais. Porque Deus tinha feito os animais, não tinha feito mulher até agora. Então Deus olhou e disse assim, poxa, Adão não encontrou uma fêmea legal, bacana, um tatu, uma ave. Ele não encontrou uma jiboia, não encontrou um peixe para ele. Ele não cruzou com ninguém. Ah, coitado, não encontrou uma disjuntora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora sim, Deus, poxa, esta agora sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Quer dizer, Deus agora acertou, porque Deus queria que Adão, de todo modo, de todo jeito, viesse encontrar uma fêmea, alguém que lhe satisfizesse entre os animais. Aí é dolorido. Comer tatu é bom. É pena que dá dor nas costas, Deus. Porque o bicho é baixinho. E é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas têm leite e alimentam os seus descendentes, né? Mamonas assassinas. Mas vamos lá. Vista que Abraão era casado com Sara, e Sara era meio-irmã de Abraão. Ela era meio-irmã de Abraão. E em momento algum a Bíblia fala que o casamento de Abraão com Sara era um casamento que Deus não aprovava. Percebeu? Mas isso, é claro, é uma hipótese. A Bíblia não diz... Uma hipótese, é claro, isso é uma hipótese. Quer dizer, o homem espiritual precisa trabalhar com hipótese, porque Deus não revela a própria Bíblia para ele. Aí fica difícil. Sinceramente, por que Deus permitiria um casamento incestuoso na época ali? Aqui, volta aqui. Vamos lá. Percebeu? Mas isso, é claro, é uma hipótese. A Bíblia não diz necessariamente por que Deus permitiria um casamento incestuoso na época ali no início da humanidade e proibiu depois. Eu sei que Deus tem as suas razões. Nós podemos conjecturar com algumas hipóteses, mas amarradas no texto bíblico. E a questão de Deus depois ter... Deus antes permitiu que tivesse incesto. Depois Deus não permitiu mais. Então quer dizer que Deus muda? Deus tem sombra de variação?
Então quer dizer que Deus se arrepende em todos os momentos? Então quer dizer que Deus primeiro ele vê o resultado para depois ele tirar as conclusões. Então Deus é igual a gente. Deus primeiro vê, observa, contempla, vê os resultados, vê se dá certo ou dá errado, aí então ele determina e diz, não vai ser assim. Como que o Criador, pessoal? O Criador vai ter esse tipo de mentalidade como nós humanos? É bem complicado. É por isso que nós, ateus, não comungamos desses tipos de pensamentos, porque isso para mim é malabarismo exegético, é você querer enrolar para justificar a Bíblia, tá bom? Infelizmente isso não dá para continuar. Pessoal, muito obrigado por tudo, agradeço a vocês pela satisfação, agradeço a vocês pela presença, muito obrigado pela credibilidade, obrigado por você que está do outro lado aí, você sugestionar os meus vídeos, tá? Ou compartilhar, você recomendar os meus vídeos para todos os seus amigos, colegas, obrigado muito mesmo. E se você puder nos ajudar, por gentileza, nos ajuda para que nós possamos financiar este projeto e levar essa mensagem para frente. Um fortíssimo abraço para você, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.